Para um piloto estudante da OTAN nos anos 50 ou 60, a vida era simples. Você subia em um treinador a pistão resistente, como o Piaggio P-49 aprendia a não danificá-lo e só então confiavam em você. O Piaggio, com motor dianteiro, asas fixas e capacidade para 4 ou 5 pessoas, era funcional e fácil de pilotar, mesmo para iniciantes. A Alemanha Ocidental produziu muitos sob licença, e a Luftwaffe os usou por décadas para ensinar acrobacias, instrumentos e voos em mau tempo a gerações de pilotos. No fim dos anos 60 e 70, essa escada simples de treinamento começou a ruir. Jatos de primeira geração eram substituídos por modelos mais potentes como F-1OH4 e F-4, exigindo que o treinamento acompanhasse essa evolução. Assim, as forças aéreas passaram a adquirir treinadores a jato como o T-38 Mitsubishi, T-2 Alpha Jet e Hawk, para fazer a transição entre aviões a pistão e caças de linha de frente. O problema é que isso acumula rápido. De repente, há 3 ou 4 tipos diferentes de aeronaves no treinamento. Cada uma precisa de suas próprias peças de reposição, seus próprios instrutores, seus próprios contratos, suas próprias dores de cabeça. Para a Alemanha Ocidental, reconstruindo a Luftwaffe na OTAN e já pagando muito por caças e treinamento nos Estados Unidos, o rastro de treinamento estava longo, confuso e caro. O treinador a jato foi a solução da RFB para reduzir isso. À medida que os caças ficavam mais complexos e caros, os treinadores avançados os acompanhavam. A curva. Aeronaves como T-30, 8, T-2 e Jaguar buscavam preparar os alunos para o grande salto de desempenho. Mas isso só empurrou o problema mais adiante. Agora você tinha jovens saindo de pequenos treinadores a pistão direto para o que eram, na prática, mini-caças. O buraco no meio ficou assustador, levando ao surgimento de novos treinadores de transição. Alpha Jet, Hawk e seus semelhantes vieram para suavizar essa transição do lento motor a pistão para o jato de verdade, sentado na Alemanha Ocidental. Durante esse período, a Reine Flugzeugbau, RFB, era uma pequena empresa alemã, um tanto excêntrica, que insistia em testar ideias estranhas no mercado. Começaram nos anos 50 com projetos de empurrador e nos anos 60 testaram propulsão por ventilador canalizado. Em 70 acharam que era uma oportunidade. Construir um novo tipo de treinador que usasse essa tecnologia de ventilador canalizado para oferecer manuseio semelhante ao de um jato com custos operacionais parecidos com os de um motor a pistão. O esboço na prancheta originou o treinador com ventilador. A proposta da RFB era simples: ter controle de um jato ao preço de um treinador básico. Uma aeronave que parecia um pequeno jato no circuito, mas custava quase o mesmo que um treinador a pistão para operar. Se isso fosse possível, a transição para novo piloto seria mais suave e a Força Aérea não precisaria de tantos treinadores diferentes. Do voo inicial à linha de frente, era isso que buscavam construir. Pegue um cockpit tandem de 2 lugares, similar ao do Alpha Jet, e, em vez de hélice no nariz, coloque a unidade de força na fuselagem atrás dos assentos, acionando um ventilador canalizado central. O sistema de ventilador não era simplesmente colocar uma hélice em um tubo e pronto. Na frente havia uma turbina Allison que acionava o ventilador por uma caixa de redução, diminuindo o RPM pela metade para manter a velocidade constante do ventilador, enquanto a turbina girava livremente. Dowty, no Reino Unido, forneceu o sistema de controle e a caixa de redução, a Hoffman, o ventilador de 5 pás, e a RFB. Envolveu tudo em uma carenagem justa, com espaçamento preciso entre as pontas das pás e um pequeno anel fendido para manter o fluxo de ar em alta potência e ângulo de ataque elevado. O esforço dos projetos anteriores de Ducted, Fan Glider e Fanliner se reflete aqui: ventilador, caixa de redução e geometria da carenagem. Esse era o segredo que o fazia voar como um jato, não como um treinador a pistão. E, segundo a maioria, funcionou. Os pilotos de teste e os pilotos de demonstração continuavam dizendo a mesma coisa. O treinador com ventilador imitava bem o arfagem e rolamento de um jato, sem a confusão de hélice e torque dos modelos com hélice frontal. A Lufthansa chegou a pensar em usar o avião para que cadetes tivessem experiência com mini-jato desde o início. No uso diário, ele ficou conhecido por ser tolerante, mas não ao ponto de permitir relaxamento com a energia, o ideal para esta fase.
Permita que os alunos errem em situações simples e baratas, ensinando hábitos que usarão em um jato rápido real. O motor e o ventilador ficavam no meio da fuselagem, não na ponta do nariz. A distribuição de massa lembrava mais a de um jato de serviço do que um treinador básico, e fazia tudo isso com menos de 10% do consumo e custo de um treinador a jato real. Sim, ele era mais lento, mas ainda dava aos novatos uma boa noção de como um jato responde no início da carreira de voo. Parece uma ótima ideia. Curiosamente, a Luftwaffe, cliente que a RFB mais queria, não mostrou interesse, então a RFB fez a segunda melhor opção. Construíram uma versão civil para provar a ideia. Em 1973, lançaram o RFB Funliner, aeronave de turismo e plataforma de testes. Não foi uma decisão momentânea, mas o resultado visível de um experimento longo. No fim dos anos 60, a RFB transformou os planadores Sirius 1 e 2 em plataformas de teste com ventiladores canalizados. Você pode esconder um ventilador na fuselagem e ainda ter propulsão limpa e controlável? O Funliner aplicou essa tecnologia em algo útil para viagens de fim de semana. Cockpit lado a lado, motor Wankel com ventilador canalizado e muito tempo dedicado à redução do ruído. A aviação civil só aceitou a construção de 2 Funliners. Eles fizeram o que a RFB precisava: testar ventilador, caixa de engrenagens, controles e receber feedback dos pilotos antes de investir em um treinador militar. O Ministério da Defesa da Alemanha considerou a ideia e, em 1975, encomendou 2 protótipos do treinador com ventilador. Pareciam mais pequenos jatos que aviões convencionais com hélice. Asas eram de plástico e fibra de vidro, e o metal da cabine concentrava-se no compartimento do motor. Usavam trem de pouso triciclo retrátil para lidar com o calor. Um toque sofisticado para um treinador básico, mas é o tipo de hábito necessário a um futuro piloto de jato rápido. Desde o início, a principal ideia da RFB era a modularidade com uma fuselagem central. Depois, você encaixa diferentes envergaduras de asas e motores, dependendo se você quer um treinador básico ou algo mais próximo de um treinador avançado a jato. Um aluno poderia treinar quase toda a vida na mesma aeronave, apenas mudando para versões mais potentes. Cada ganho de desempenho parecia natural, não algo totalmente novo para dominar. Os 2 primeiros protótipos feitos para o governo alemão visavam provar esse conceito no ar. A RFB fez 2 protótipos para cobrir os extremos do treinamento. O primeiro voou em outubro de 77, foi o Baby Fan Trainer. Ele tinha 2 motores rotativos Wankel acoplados, cada um com 150 cavalos de potência e uma asa maior para maior estabilidade. Este modelo substituiria os antigos treinadores a pistão. Seu primeiro voo motorizado seria nele, não em um Piaggio ou Cessna de clube. O segundo protótipo, que voou em maio de 78, era o esportivo. Saíram os motores rotativos e entrou um Allison 50 Turboshaft, de cerca de 420 cavalos, o mesmo usado nos novos helicópteros BO-105 da Alemanha. As asas eram mais curtas, tudo mais compacto e acrobático. Era a máquina do próximo nível, feita para a fase avançada do treinamento, em 78. Ambas as aeronaves foram para a Luftwaffe para uma verdadeira competição. Elas foram comparadas ao americano Beech T4C Turbomentor e ao suíço Pilatus PC-7 para decidir quem substituiria o Piaggio P1 na Alemanha. 49 treinadores básicos e em desempenho e custo, o Funtrainer basicamente venceu. Ele não só era tão bom quanto os grandes nomes, mas também mais barato de comprar e operar. Apesar da perda do segundo protótipo em um voo de rotina, o governo alemão iniciou negociações para comprar cerca de 30 Funtrainers à turbina. Então a política entrou em cena. Cerca de um ano depois, a Luftwaffe mudou de ideia. Oficialmente, a justificativa era que eles continuariam com o Piaggio por mais um tempo por questões de custo, especialmente porque grande parte do treinamento avançado deles já acontecia nos Estados Unidos mesmo. Por trás da explicação entediante havia uma realidade constrangedora. A Alemanha Ocidental já havia assinado contrato para caças americanos caros como o F e o F-104. Os acordos incluíam vagas de treinamento e cursos em escolas do EUA. Comprar outro treinador básico alemão em grande quantidade exigiria gastar fora desses acordos e duplicar partes do sistema de treinamento já pago nos contratos dos caças.
O Fun Trainer venceu a concorrência em um orçamento de defesa dominado pelas obrigações da OTAN. Equipamentos americanos dificilmente sairiam da vitória técnica para a produção real. Ainda assim, os testes da Luftwaffe não foram em vão. O feedback dos pilotos e da equipe alemã confirmou à RFB que o conceito era sólido, faltando apenas um pacote para a apresentação mundial. Eles criaram duas versões do projeto, Fun Trainer 100 e 600. O plano de produção da RFB era direto. O Fun Trainer 100 trocou o sistema duplo Wankel por um único motor 250 C20 turbina. O 100 manteve o conceito original, mas adotou o C30 mais robusto com 650 cavalos, substituindo o motor anterior de 420 cavalos. Assim, o FT600 alcançaria até 260 milhas, 418 km por hora e voaria por mais de 4 horas. Ele não tinha a velocidade de um treinador a jato, mas também não consumia tanto. O 100 tinha desempenho similar aos treinadores turbohélice convencionais. Velocidade máxima de 260 milhas por hora, cruzeiro em torno de 200 milhas, subida de 3.000 pés por minuto e teto operacional de 25.000 pés, com 6G positivos e negativos. O slide favorito da RFB era o de custos. Ele fazia tudo isso usando menos combustível que um pequeno jato de treinamento e custava bem menos para adquirir. Quando diziam que parecia um jato, não era exagero. Os números eram tão próximos que dava para comparar com o PC-SVIS e o T-SVIS. Ninguém riria de você por isso. Para facilitar a construção modular com várias especificações, 100 e 600 compartilhavam cerca de 92% das peças. Mas o ventilador em si teve que mudar. Eles passaram da unidade original de 7 pás para um design de 5 pás e ajustaram o sistema de acionamento. Em parte porque as primeiras configurações tinham fama de serem muito barulhentas. Há divergências sobre a real solução do barulho, mas a ideia de uma família universal de treinadores atraiu um grande cliente em 82. A Força Aérea Real Tailandesa comprou 31 Fun Trainer 400 como treinadores básicos e 16 dos 600 para treinar pilotos de caças, F-5, além de opções para mais 26 aeronaves. O problema para a RFB foi o timing, durante o final dos anos 70 e 80. O mercado de treinadores era dominado por turbohélices convencionais, como o PC-7 Tucano, o PC-9 e seus derivados. Esses aviões podiam atuar como plataformas de ataque leve, levando bombas e metralhadoras sob as asas, adequando-se à doutrina vigente. Turbohélice com pontos duros era conhecido por todos os oficiais. Já o Fun Trainer era o contrário, um treinador puro, sem armamento real. Um desenvolvimento com sistema de propulsão peculiar deixava os responsáveis pela aquisição conservadores nervosos. Se uma força aérea tenta extrair várias funções de cada aeronave, isso é difícil de aceitar, mesmo com bons relatos de pilotagem. Mas a Tailândia realmente apostou nesse conceito. Os cockpits do FT600 foram adaptados para parecerem e terem a sensação do F-5 com assentos ejetores reais. 2 aeronaves foram feitas na Alemanha e as demais montadas com kits na Tailândia. As entregas começaram em 84 e o modelo entrou em serviço na Força Aérea Real Tailandesa em 87. Os tailandeses solicitaram trocar a asa de fibra de vidro do FT400 por uma de metal, mais resistente ao calor, umidade e tempestades tropicais. Na teoria parecia bom, mas na prática foi complicado. O redesenho demorou, gerou novos problemas e fez o FT400 entrar em serviço após o mais potente FT600. Mesmo depois de entrarem em uso nos esquadrões, os FT400 nunca conseguiram se livrar completamente dessa fama. Ganharam fama de dar mais trabalho do que valiam e tiveram vida útil bem curta. No final, poucos pedidos tailandeses foram usados diariamente na linha de frente. As aeronaves aptas foram reunidas no Esquadrão 100 em Takli e cumpriram o prometido no folheto. Ofereça aos futuros pilotos de FV uma experiência de jato pelo preço de um turbohélice. O desafio era mantê-los voando. A disponibilidade sempre foi limitada e no início dos anos 90, o modelo teve acidentes graves. Nos anos 90, com dificuldades em peças, suporte local e manutenção de um projeto especializado e raro, a Força Aérea Real Tailandesa viu todo o cenário mudar.
Com o fim da Guerra Fria, jatos Alpha e outros treinadores convencionais passaram a ser vendidos por preços baixos, com suporte de grandes comunidades e cadeias de suprimentos consolidadas. A conta era simples: por que manter uma pequena frota isolada de aeronaves com ventilador de duto se é possível investir em opções mais comuns? O treinador com ventilador saiu discretamente do serviço tailandês na reorganização, e algumas aeronaves viraram peças de museu ou ficaram paradas em aeródromos como relíquias de uma era. A venda para a Tailândia deu à RFB confiança para seguir apostando no conceito de treinadores. Eles criaram um Fan Trainer 1000 para o Paraguai, uma versão de ataque leve, mas nunca foi produzido. Tentaram novamente um pedido da Alemanha nos anos 80, mas não tiveram sucesso. A RFB então considerou que, se não vendessem o treinador a jato falso, deveriam construir um de verdade. Eles se uniram à Rockwell International para disputar o requisito JPATS das Forças Armadas do Zewara. O resultado foi o Rockwell Ranger 1000. Ideia do Fan Trainer levada ao extremo. Mesmo layout tandem e estilo de caça leve, mas agora com Turbofan Pratt e Whitney JT-15D na cauda e desempenho adaptado à nova especificação do Sistema Conjunto de Treinamento Primário de Aeronaves. Os protótipos foram construídos na Alemanha e o primeiro voou em janeiro de 93. O programa começou em desvantagem desde cedo. A segunda aeronave caiu fatalmente naquele verão. O projeto nunca superou totalmente essa sombra, nem a sensação de ser azarão nessa competição acirrada. O JT-PATS escolheu como vencedor um derivado do Pilatus PC-9, o atual T6 Texan II. Com essa decisão, uma grande salvação para treinadores fãs. A filosofia de design do Ranger sumiu de repente. O Ranger 1000 permaneceu no mesmo lugar e isso não alterou o design original. Nos anos 1990, a RFB fechou e isso praticamente encerrou as tentativas de vender o Fan Trainer. A situação foi ruim para a Tailândia, pois com a fábrica fechada, a Força Aérea Real Tailandesa temia pela reposição de peças no futuro. Ao mesmo tempo, puderam comprar jatos Alpha alemães, excedentes por uma ninharia após o fim da Guerra Fria. Com uma frota limitada de turbohélice sem apoio e jatos baratos disponíveis, eles foram discretamente aposentados. O treinador com ventilador. Não surpreende que a aeronave não tenha se popularizado fora da Tailândia. O treinador com ventilador era uma resposta muito inteligente e ajustada para um problema específico de treinamento. Me dê desempenho de jato com custo de treinador básico. A maioria das forças aéreas buscava turbohélices simples e flexíveis para lançar bombas. Tivessem produção prolongada e não dependessem de uma pequena empresa para manter ventiladores personalizados. Na Alemanha, o dinheiro na política favorecia os caças americanos e os programas de treinamento administrados pelos Estados Unidos no exterior. A ideia do jato barato encontrou concorrência de aeronaves multifuncionais, econômicas e já testadas em combate. Quando a própria RFB sumiu, o maior medo dos oficiais de aquisições, ter uma frota órfã sem peças, deixou de ser risco. Isso fez com que o treinador a jato fosse visto como um beco sem saída, e não como um novo padrão. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso nos ajuda bastante.